Olá, minha gente, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu espero que nesse dia você esteja bem, desfrutando de saúde, alegria, paz e muita graça de Deus. E antes de darmos continuidade, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, se ainda não for inscrito. Eu agradeço a quem é inscrito. E você que não está inscrito, se inscreva, que é importante para nós. E ative aquele sino das notificações para você receber mais conteúdo que a gente vai publicando aqui. E dê like, se possível compartilhe para as pessoas que você conhece, para que a gente cresça nesse canal. Bem, hoje eu quero comentar com vocês sobre os 5 primeiros livros de Moisés, chamado que a gente conhece como Pentateuco, né? Que na verdade é a Torá. A palavra Torá vem de ensino, não é lei, mas vem de ensino. A Torá são os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós queremos falar hoje sobre o nome original desses livros na língua hebraica. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e o Novo Testamento em grego. E por isso a gente tem que atentar para os nomes originais desse livro nessa língua e ver a maravilha que é. Eu quero falar também sobre a Septuaginta, né? Vamos fazer uma explanação breve, sucinta, aqui bem sintetizada sobre a Septuaginta também, como isso se formou e como esses livros foram formados para serem chamados de Pentateuco. Existia lá em Alexandria era no Egito, Alexandre o Grande tomou e conquistou Alexandria, e o rei de Alexandria era chamado de Filadelfo, né? Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo reinava na Alexandria. E lá, na Alexandria, tinha uma biblioteca conhecida como a Biblioteca de Alexandria, a maior do mundo. A intenção deles era ter todos os livros importantes do mundo nessa biblioteca chamada de Alexandria. E o coordenador dessa biblioteca era o Demétrio de Filero. Demétrio de Filero dominava e era o coordenador da biblioteca de Alexandria, a maior do mundo. E de repente, por eles terem todos os escritos lá, todos os livros famosos do mundo lá, faltava para eles a Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus. E para ter essa Bíblia, eles precisavam ter intérpretes muito conhecedores da língua hebraica para fazer a tradução dessa língua hebraica para a língua grega, porque o mundo todo naquela época era como o inglês hoje, né? Falava-se o grego em todos os lugares, porque Roma e Grécia se uniram e fizeram um império muito poderoso no mundo antigo. E esse império foi chamado de Império Greco-Romano, porque Roma dominava politicamente e a Grécia dominava intelectualmente, fazia as leis, formava leis e tudo mais. E esse império se uniu e todo mundo foi obrigado a falar grego. Por isso que os apóstolos nascem nesse contexto de língua grega, né? Jesus era de berço aramaico, mas nasceu em um mundo que falava o grego. E todo mundo dominava o grego ali. Era chamado o grego do povo, era chamado de grego koiné, porque era um grego fácil e acessível e mais fácil de aprender. O grego clássico era grego falado pelos filósofos, pelos grandes intelectuais. Então era um pouco diferente. O koiné era o grego do povo. E o Demétrios de Filero, que era o chefe da biblioteca, convenceu Ptolomeu Filadelfo, o rei da Alexandria. Ele convenceu esse rei a conversar com um sumo sacerdote em Jerusalém para que ele enviasse rabinos
intelectuais, eruditos, homens conhecedores de vários idiomas, inclusive da língua hebraica, que o hebraico já estava sendo extinto nessa época, inclusive da língua hebraica, o conhecimento, para que esses homens fossem ao Egito, a Alexandria, e ficassem lá por um tempo para traduzirem a Torá hebraica para a língua grega. E de repente, para convencer o sacerdote de enviar esses eruditos, esses sábios, o Ptolomeu liberou centenas de escravos que estavam presos no Egito, liberou e mandou para Jerusalém como presente para esse sacerdote, para que ele pudesse liberar os sábios para que fossem ao Egito interpretar a Torá. E assim foi feito. Eles foram, quando chegaram lá, foram 72 homens, né? E os sacerdotes escolheram, o sumo sacerdote escolheu de cada tribo de Israel 6 homens inteligentes, poliglotas e dominadores da língua hebraica, e mandaram para o Egito 72 então. O nome foi dado desses 72 aí, foi dado como Septuagintas, né? Um nome latino que quer dizer 70. A tradução da Torá hebraica para o grego foi chamada de Septuaginta, ou como os gregos falavam, Septuaginta. Foi traduzido, como foi traduzido, isso foi chamado de Septuaginta, ou Septuaginta, essa tradução. Mas na verdade, que quer dizer 70. E o nome dessa tradução foi chamado de a tradução dos 70, né? A tradução dos 70. Então, o rei separou esses homens, botou um em cada lugar e deu então os escritos para que eles pudessem interpretar sozinhos, cada um, com medo. O rei ficou com medo de eles fazerem traduções errôneas sobre os textos, por causa da devoção que ele tinha e do cuidado que eles tinham com a lei de Deus. Então o rei, com medo deles fazerem traduções erradas, botaram um em cada lugar e mandou eles traduzirem os textos sozinhos, cada um. Ao cabo de 72 dias, eles traduziram esses textos, e o rei então reuniu todos eles para então lerem os textos e verem se tinha coincidência aquele texto ou foi traduzido errado. E eles chegaram à conclusão de que os textos estavam em concomitância um com o outro, estavam em concordância, em coincidência de escritos, e de repente tudo era igual, né? Tudo era exatamente igual. A tradução de cada um foi perfeita. E aí eles fizeram esse compêndio para colocarem na biblioteca de Alexandria. A Septuaginta era escrito aqui em romano LXX, que hoje a gente vê em vários livros na LXX, que significa na Septuaginta. Esse tempo e essa tradução que eles fizeram da língua hebraica para a língua grega. Muito bem, eles deram o nome da Torá, dos ensinos de Moisés, dos 5 primeiros livros, eles deram o nome de Pentateuco. Penta todo mundo sabe que é 5 em grego. Então Pentateuco são os 5 rolos, os 5 escritos, né? E eles deram o nome de Pentateuco a esse livro, que em hebraico é chamado de Torá, que vem da palavra ensino em hebraico. Então eles deram de Pentateuco no grego. E o nome dos livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles deram um nome grego também, que é esse aqui que eu falei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses nomes são gregos, mas o nome hebraico que Moisés deu a esse livro são diferentes. O primeiro, que em grego chama-se de Gênesis, Moisés deu o nome de Bereshit. O nome original é Bereshit, que quer dizer
no princípio, no começo. O início de cada livro aí do Antigo Testamento, o início dos versículos já começa com o nome original hebraico do versículo, no começo, que em grego eles chamaram de Gênesis, porque está falando do início das coisas, é a gênesis da coisa, né? O começo das coisas. Eles deram o nome de Gênesis. O segundo livro, eles deram o nome de Êxodos, em grego, Êxodos, porque fazia referência à saída do povo hebreu do Egito quando Moisés libertou esse povo. Então eles deram o nome de Êxodos, em grego, mas o nome hebraico é Shemot. Shemot, que quer dizer nomear, nomes, dar nomes. Então Shemot, né, que quer dizer nomear. E depois eles deram o nome de Levítico, Vaikra. Vaikra, que quer dizer chamado, chamar. Eles deram o nome de Vaikra, né, que é o chamado. E ele, em grego, eles deram o nome de Levítico, por causa da reunião dos levitas, do chamado dos levitas para cuidarem do templo, para ficar o templo, para operar no templo, por causa das leis, da repetição da lei, deram o nome lá por causa das construções das leis, né? Deram o nome de Levíticos, o nome do terceiro livro. O quarto livro é o Números. O Números, que eles chamaram de Números por causa da aglomeração do povo no deserto, por causa do grande número de pessoas que se aglomeraram no deserto. E o nome desse livro em hebraico é Bemidbar. Bemidbar, que quer dizer no deserto. No deserto, Bemidbar, que quer o Números. E o último livro, que é o Deuteronômio, que é a repetição da lei. Aí sim, agora é a repetição da lei. Eles deram o nome de Deuteronômio e em hebraico isso é chamado de Devarim. Devarim. Devarim quer dizer palavras, palavras ditas, né? As palavras proclamadas. Então, olha a coincidência que é. O nome do Bereshit, do Pentateuco em hebraico é Torá. E Moisés deu um nome que faz uma sequência impressionante. Bereshit, no princípio, Shemot, nomeou, né? Vaikra, que é nos chamou, chamado, né? Então, no princípio, nos deu um nome, nos chamou para o deserto, que é número Bemidbar, para o deserto, e Devarim, que é as palavras ditas. Então, no princípio nos chamou, no princípio nos deu um nome, nos chamou para o deserto e nos deu a palavra. Olha que sequência bonita é o nome da Torá hebraica, o nome do Pentateuco, né? Em hebraico. No princípio nos deu o nome, nos chamou para o deserto e nos deu a palavra. Então é no deserto que a palavra é dada. A maioria das manifestações mais poderosas de Deus na vida de uma pessoa é quando elas estão a sós. É quando elas estão até em situação de crise, em situação de tribulação, quando elas estão no tal chamado deserto que muita gente fala. É aí que a palavra está. É aí nessa solidão, é aí nesse canto solitário, nesse canto secreto, que Deus manifesta as suas palavras para nós. Então Deus nos chamou, Deus nos deu nome, Deus nos levou para o deserto, Deus nos deu a palavra aí no deserto. É onde nós temos as nossas vitórias, não é? Às vezes a gente classifica o deserto como o pior lugar dessa terra para a gente viver. E nossas situações de crise, de sofrimento, de tribulação, a gente diz, isso é um deserto que eu estou passando. Então a gente define nosso sofrimento em Cristo, nossas tribulações como deserto. E na verdade o deserto bíblico foi o melhor lugar para Deus se manifestar. No deserto Deus deu a palavra, no deserto Deus fez a nuvem
de fogo aparecer de noite para iluminar e aquecer o povo. No deserto de manhã, durante o dia, Deus colocou a nuvem para fazer sombra. No deserto, Deus fez a rocha da água. No deserto, Deus fez o povo de Deus ter diversas conquistas. Então, os nossos desertos, quando eles são provocados por Deus, é bom. Agora, os desertos provocados por nós mesmos é ruim, né? Há desertos que são feitos por nós, por nossa desobediência, por nosso imediatismo, por nossa ansiedade. A gente quer apressar as coisas, aí faz coisas erradas e depois entramos em crise. Aí a gente diz: estou no deserto, numa provação terrível que Deus me deu. Não, Deus não deu. Quem deu fomos nós mesmos. Agora, os desertos que Deus nos dá, Ele provê as coisas. Nos desertos que Deus nos coloca, Ele dá a sua provisão. E Deus levou todo mundo para o deserto, sabe para quê? Para depender dEle. Deus quer que nós dependamos dEle e vivamos por Ele e para Ele. Que o Espírito Santo te abençoe nesse dia e te dê paz, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, que teu Espírito nos abençoe nessa manhã, que teu Espírito nos direcione e nos una, que teu Espírito nos leve a lugares de paz e de tranquilidade, que a tua presença nos abençoe para a glória do teu maravilhoso nome. Amém e amém. Tenha um bom dia, que a paz seja com todos vocês. Tchau.